Olá, alunos, tudo bem? Nessa videoaula a gente vai continuar falando sobre o controle de blocos usando o CSS. Lembrando que são elementos de bloco. Então a gente tem algumas tags HTML que provocam uma quebra automática de linha depois que elas terminam. Por exemplo, parágrafo gera uma quebra automática de linha depois que ele termina. O bloco div, também já mostrado algumas vezes, também tem esse comportamento. Então, na parte 1, dando uma lembrada, a gente viu algumas propriedades que podem ser divididas em três grandes categorias. O border style, que é para alterar o estilo da borda, o border width, que é para alterar a largura da borda, e o border color, que é para alterar a cor da borda. A border style, por exemplo, você podia usar os seguintes valores: none, que é a borda por padrão não visível; dotted, que seria a borda tracejada; pontilhada; dashed, que seria a borda tracejada. E, além disso, para cada uma dessas categorias, você também tem as propriedades individuais, porque considerando uma borda, você tem um elemento de bloco, você tem quatro lados. Você tem o topo, o top, o right, a direita, bottom, embaixo, e esquerda, left. Por exemplo, border bottom style vai configurar o estilo da borda de baixo, porque você pode deixar cada um dos lados da borda diferente se você quiser, ou todos iguais, dependendo de como você configurar. Já o border width, ele vai alterar a largura da borda. Você pode, por exemplo, colocar a largura da borda em 5 pixels, ou seja, 5px. Se a borda, por exemplo, for sólida, é como se fosse a largura ali do traço. Obviamente, só faz sentido você configurar a largura da borda se ela estiver visível de alguma certa forma. E também a cor da borda por padrão é preta, mas você pode alterar a cor da borda usando a propriedade border color. Também só faz sentido se ela estiver visível. Você pode especificar essa cor usando ou o número da cor em inglês ou um número hexadecimal que representa a cor. Tá. Nessa videoaula a gente vai falar de algumas propriedades, sendo as primeiras a width e a height. Então, por padrão, um bloco, de que tamanho ele vai ser? Ele vai ser do tamanho suficiente para que ele comporte todo o elemento que está ali dentro desse bloco. Mas se você quiser deixar de uma largura e uma altura diferente, não automática, também é possível, usando a propriedade width e height. Então, as propriedades width e height vão modificar a largura e a altura de um bloco. Então, width, largura; height, altura. Da mesma forma que os atributos HTML, width e height, usados em imagens HTML, por exemplo. Então, essas propriedades podem ser usadas para redimensionar a caixa, ou seja, ali o bloco, de qualquer elemento de bloco. Então, você pode colocar aqui valores para width e height, ou tamanho, por exemplo, em pixels, centímetros, pontos, ou porcentagem. A porcentagem vai ser em relação ao elemento que o contém. Vai aparecer um exemplo disso daqui a pouco. Ou alto, que é automático, ou seja, o tamanho ali que o navegador chegar a considerar apropriado para o mínimo possível para caber o texto, por exemplo, se fosse um parágrafo daquele elemento. Então, a gente tem esse exemplo aqui, o 2HTML. Então, no body desse 2HTML, a gente tem a seguinte estrutura. A gente tem um bloco div que está envolvendo os dois blocos aninhados aqui dentro. Então, esse bloco div mais externo, ele está com um identificador chamado grande. A gente vai usar esse identificador daqui a pouco no CSS. Dentro desse bloco div, a gente tem um parágrafo. Está escrito: este bloco tem tamanho 300 por 300. Depois do parágrafo, tem outro bloco div que está interno ao bloco que eu chamei de grande. E ele tem um outro identificador, chama PEQ, de pequeno, 1. Então, e dentro dele tem um parágrafo. Esse bloco tem tamanho 100 por 100. Irmão desse bloco, logo depois que o bloco PEQ1 termina, a gente tem outro bloco PQ, que chama 2, que também está dentro de grande, que tem outro parágrafo escrito: este bloco tem tamanho 50 por 100. Tá. No CSS, ou seja, dentro da regra style, lá no HTML, a gente vai ter as seguintes regras CSS. A gente vai ter a regra que a primeira aqui que está falando que o elemento com identificador grande, que é o meu bloco mais externo, vai ter largura width 300 pixels. Então, essa largura desse aqui maior que está contendo os outros dois é 300 pixels. E a altura também 300 pixels. Border sólida. Então, aqui eu botei uma borda sólida para ela ficar visível. O bloco PQ1 vai ser width 100 pixels
Então, width 100 pixels, height 100 pixels. Então, bloquinho quadrado de 100 por 100. Já a borda dele, eu botei uma borda diferente, botei uma borda dupla, double. Por fim, esse pé Q2 aqui é um pouquinho diferente. A largura dele é 50%. 50% em relação ao quê? Ao elemento que o contém. O elemento que contém ele é o bloco div com identificador grande, que tem largura de 300 pixels. Então, significa que se é 50% de 300, então o navegador vai calcular isso automaticamente. Então, a largura desse bloco aqui, fazendo um pouco de cálculo matemático, é 150 pixels. Mas eu coloquei aqui em termos de porcentagem. Então, quando você usar porcentagem, tanto no width, no height, é em relação ao elemento, ao tamanho ali do elemento que o contém. Já o height desse bloco aqui também é 100 pixels e a borda dele é pontilhada, dotted. Vou abrir esse 2HTML aqui. Então, aqui está esse HTML. O bloco div mais externo, ele vai ficar alinhado à esquerda, porque padrões do bloco div, se você não definir um alinhamento para ele, o padrão deles vai ficar alinhado à esquerda. E por que que este bloco aqui, que é o pontilhado, ficou embaixo do solid? Porque são elementos de bloco. O comportamento padrão deles é logo depois que eles terminam, eles já eram uma quebra de linha, então eles ficam um embaixo do outro. Também é possível, usando propriedades CSS, configurar as margens dos blocos. Eu falei isso brevemente na videoaula anterior. Tá. Lembrando, um bloco tem dois tipos de margem. Tem a margem interna, que é chamada padding, com 2 Ds, que é o que separa aqui do conteúdo da borda do bloco. Que, por exemplo, impede que o conteúdo fique muito grudado aqui em relação à borda. Então, você consegue dar um espaçamento maior entre o elemento, o conteúdo do bloco e a borda. Já a margem é a margem externa do bloco, que previne que os elementos ficassem, por exemplo, muito juntos um do outro. Por exemplo, no elemento anterior, eu poderia ter botado uma margem inferior para esse primeiro bloco de 100 por 100 aqui, de uns 10 pixels, só para esse aqui não ficar grudado nele. Então, conseguiria botar um espaçamento entre eles. Então, padding é margem interna e margem, com IN ali no final, é a margem externa em torno da borda. Então, vamos ver mais em detalhes. Começando pelo margem. Tem o mesmo esquema ali do top, right, bottom, left, que seria em cima, direita, embaixo, esquerda, como se fosse um sentido horário ali. Se você quiser, porque o que acontece? Você pode colocar a margem externa, que é a margem, diferente, com valores diferentes para cada um dos lados da borda, não precisa ser tudo igual necessariamente. Então, para configurar o tamanho da margem, a gente utiliza a propriedade margem. Lembrando que você pode usar a propriedade margem ou também as propriedades individuais. Então, para as propriedades individuais, margem top aqui, você pode usar o tamanho. Por exemplo, sem margem externa, vamos botar uma coisa mais 20 pixels, a margem do topo, por exemplo. Porcentagem, no caso aqui é porcentagem também em relação ao elemento que eu contém, ou automático aqui também. E tem a margem bottom, a margem right e a margem left. Então, a margem externa de baixo, a margem externa da direita e a margem externa da esquerda. E você também, que se você quiser usar só essa propriedade aqui, a margem, você pode colocar os valores de cada um dos lados da borda em sequência, separados por espaço em branco. Então, vamos ver umas facilidades que também valiam para as propriedades da videoaula anterior. Então, esses dois códigos dos dois primeiros blocos aqui são iguais. Então, eu escrever margem 3 centímetros, espaço 4 centímetros, espaço 5 pixels, espaço 6 pixels, eu estou definindo uma margem externa diferente para cada um dos lados. O 3 centímetros vai valer para o quê? Para o topo. O 4 centímetros para a direita. Então, seguindo aquela ordem. Então, topo, direita, embaixo, esquerda. 5 pixels vai ser para embaixo. 6 pixels para a esquerda. Então, este código aqui é equivalente a esse aqui. Então, é o mesmo que fazer margem top com 3 centímetros, margem right com 4 centímetros, margem bottom 5 pixels, margem left 6 pixels.
É muito comum também que você queira que a margem externa seja igual para os 4 lados. Então, você só coloca um valor aqui no margem. Então, por exemplo, 10 centímetros é a mesma coisa que setar todas as individuais da margem externa com 10 centímetros também. Outra coisa que também acontecia nas outras propriedades, também a gente tem o que a gente chama de bordas verticais e bordas horizontais. As bordas verticais são a topo de baixo, tá? É um movimento que você faz de uma borda, com a mão de uma borda para outra, um movimento vertical. A esquerda e da direita são as bordas horizontais. Então, o primeiro valor da borda verticais, que são topo e embaixo, que eu botei 5 centímetros, que é a mesma coisa que colocar margem top 5 centímetros e margem bora 5 centímetros. E depois aqui o segundo valor para as horizontais, esquerda e direita. Então, a mesma coisa colocar margem right 0 pixels e margem left 0 pixels. Então, você tem essas facilidades aí. O padding, em termos de comportamento, ele é parecido com a margem, mas lembrando, ele vai modificar uma margem diferente. É a margem interna, que separa a borda ali do elemento do bloco. Existem também as propriedades individuais, padding top, padding bottom, padding right, padding left, que é para o topo, embaixo, direita e esquerda. Você pode colocar um tamanho, por exemplo, em pixels, ou então também porcentagem em relação ao elemento que o contém. As mesmas facilidades aqui valem. Se eu colocar padding com os valores 3 centímetros, 4 centímetros, 5 pixels, 6 pixels, é a mesma coisa. É a mesma coisa colocar padding top com 3 centímetros, ou seja, o primeiro valor vai para o topo. Padding right com 4 centímetros, o segundo valor vai para direita. Isso. Padding bottom 5 pixels, que é o valor terceiro aqui. E padding left 6 pixels, que é da esquerda. Então, esses dois códigos aqui são equivalentes. Também é muito comum você colocar os 4 lados da borda iguais. Então, aí no caso, você pode colocar um valor só usando a propriedade padding, por exemplo, 10 centímetros, que é a mesma coisa que setar as individuais também com valor ser 10 centímetros. Os dois funcionam, tá? Mas, obviamente, usar só padding 2 pontos 10 centímetros é menos texto para escrever. E a mesma coisa de vertical, horizontal também vale também. Então, se, por exemplo, imagina que a margem interna em verticais tem um valor e as horizontais têm outro valor. Então, o primeiro valor das verticais, o segundo valor da horizontal. Lembrando, vertical é topo e embaixo, horizontal, esquerda, direita. Colocar os valores 5 centímetros e espaço em branco 0 pixels é a mesma coisa que colocar padding top 5 centímetros, padding right 0 pixels, padding bottom 5 centímetros e padding left 0 pixels. Lembrando então, padding, margem interna, margem externa. Tá. Uma última propriedade aqui que permite, de certa forma, posicionar o bloco. Os blocos, por enquanto, eles sempre são alinhados à esquerda e eles sempre geram uma quebra de linha. Mas você tem a propriedade float, que vai permitir que um bloco qualquer seja posicionado à direita ou à esquerda da janela do browser, fazendo, por exemplo, com que o texto ou os elementos restantes flutuem em sua volta. Muito parecido com o alinhamento imagem. Então, permite que qualquer bloco se comporte como uma imagem que faz uso dos atributos align left e align right no HTML. Então, o float tem 3 valores possíveis: left, right, none. Left, esquerda, right, direita, none é o comportamento padrão. Então, vamos começar então setando esse HTML aqui. Tá? O 4HTML, o visual dele é esse aqui, tá? Criei 3 blocos, defini as bordas deles visíveis, tá como preta. Alterei a cor interna de cada um deles para ficar mais visível. Você tem um tamanho padrão também. Então, se eu setasse 3 blocos e não usasse a propriedade float, isso aqui que aconteceria. O primeiro bloco ficaria ali alinhado à esquerda e geraria uma quebra automática de linha, fazendo com que o segundo bloco também ficasse à esquerda e embaixo do primeiro. O preto também geraria uma quebra de linha, fazendo com que o terceiro bloco também ficaria à esquerda, mas também embaixo do preto. Então, com float, a gente vai conseguir mudar um pouquinho isso aqui. Tá, mas para começar, 4HTML dentro do bloco div, eu simplesmente setei 3 blocos divs, estão vazios, mas tem identificadores.
O primeiro tem identificador A, o segundo tem identificador B e o terceiro tem identificador C. Tá. Já nas regras CSS, ou seja, essas regras CSS aqui estão dentro da tag style, tá? Aqui não tá o HTML inteiro. Só tá a parte que a gente está focando. A primeira regra está falando que todo bloco div vai ter altura 100 pixels, largura 100 pixels. Os três aqui são blocos divs, então os três vão ter 100% de tamanho. Border vai ser sólida de 2 pixels, então a borda se tornou visível, preta a cor padrão e ela tem 2 pixels de largura de borda. A segunda regra está falando que o elemento com identificador A vai ter cor de fundo, background color, com cor de fundo azul, blue, então vai ficar azul. Essa regra aqui está falando que o elemento com identificador B, que é o segundo bloco, vai ficar com cor de fundo preta. E a última regra aqui está falando que o elemento com identificador C vai ficar com cor de fundo vermelha. Então vamos usar a propriedade float nesse código aqui. No body aqui, no conteúdo, eu não mexi. O que eu fiz aqui? Eu modifiquei um pouco as regras CSS. A primeira regra CSS eu não mudei, então eles continuam com o mesmo tamanho e com a mesma borda. Para o primeiro elemento, com o identificador A, que é o primeiro bloco div, além da cor de fundo azul, agora eu coloquei float left. Então ele vai ficar alinhado à esquerda, porque ele já ficava. Mas o float left também vai fazer com que ele perda a quebra de linha, fazendo com que o preto faça o quê? Fique ao lado dele. O preto é o bloco que está com preto, é o que tem identificador B aqui, background color black, que também está com float left, ou seja, ele também vai ficar alinhado à esquerda e perder a quebra automática de linha do lado dele. E eu fiz a mesma coisa para o último bloco com identificador C, float left aqui. Então você conseguiu que eles ficassem um do lado do outro. Aqui eu estou usando um elemento mais visual, mais didático, mas lembrando que dentro desses blocos aqui, eu poderia ter simplesmente conteúdo. Então, parágrafos, tabela, então poderia ter conteúdo ali dentro e você consegue organizar um pouco o layout. Em termos de flutuação com a propriedade float. Então, aqui tem um pouquinho mais de diferença. Então, nesse código 6HTML aqui, eu mudei ainda um pouco mais. O primeiro bloco, que é o azul aqui, com o identificador A, eu tirei o float left dele. Então, significa o quê? Ele vai ficar alinhado à esquerda e quebra automática de linha, ou seja, o preto vai ficar embaixo dele. Só que tanto no preto, que tem identificador B, como no vermelho, que tem identificador C, eu coloquei o float left. Então, eles vão perder a quebra automática de linha que acontece depois deles e ficar alinhado à esquerda. E aqui está. Por fim, aqui é possível fazer esse 8HTML. Deixa eu mostrar ele no navegador. Que é esses dois blocos para cá, para a esquerda, e esse outro bloco aqui para a direita. Isso foi feito como? Então, preto. Não, desculpa. O azul, que é o primeiro bloco com identificador A, que era o primeiro antes, tá com float right em vez de left. Então, ele vai ficar lá pro lado da direita e vai perder a quebra automática de linha depois dele. O B e o C não foi utilizada a propriedade float, então eles vão ficar com o comportamento padrão deles, que é alinhado à esquerda e com quebra automática de linha depois deles. Então, nessa videoaula a gente falou sobre as propriedades width para a largura do bloco e height para a altura do bloco, margin, que é a margem externa, padding, que é a margem interna, e por fim agora o atributo, a propriedade float. Mais para frente, nesse bimestre, a gente vai aprender como fazer um posicionamento mais fino desses blocos, tá? Então, a float é só um primeiro posicionamento aí de como organizar esses blocos. E é isso. Tchau!